Já está conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães, som e imagem para você que nos acompanha em áudio e vídeo. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para vocês todos aí no nosso estúdio, para os nossos ouvintes e internautas nesta terça-feira. Ô Vera, na quinta-feira o Estadão revelou o relatório do COAF que mostrava a movimentação atípica de R$1.200.000 na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito. Até agora ele não vê a público se explicar. Onde está Fabrício Queiroz? Você sabe, Vera Magalhães? Olha, é uma boa pergunta, viu? A pergunta de R$1,2 milhão, que é o que o COAF detectou na conta desse assessor. Tiago, uma boa pista começa a ser dada hoje pelo jornal O Globo, que na sua capa estampa uma casa simples na comunidade da Taquara, no Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro, Rodrigo Viga pode esclarecer melhor, é uma favela, né? Eles chamam de comunidade, mas é praticamente uma favela, uma casa sem nenhum reboco, sem nenhuma pintura. É a casa do assessor Fabrício Queiroz, é a casa que está em nome dele, teoricamente onde ele mora. Ele sumiu desde a eclosão do caso, né? Não apareceu, não deu nenhuma explicação e, apesar de ser amigo da família Bolsonaro desde 1984, ele é visto constantemente em churrascos na casa da família, pescando com o próprio Bolsonaro, tem fotos dos dois em Angra dos Reis pescando juntos, etc. Ele não falou com ninguém. Bolsonaro disse que não falou com ele desde que o caso veio à tona, e nem o Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, o Carlos, nem o Eduardo falaram. O único do clã que disse ter falado com o Fabrício foi o próprio Flávio, seu ex-patrão. Ele trabalhou no gabinete dele de 2003 a novembro deste ano, não é um assessor ocasional. Flávio disse que falou com ele e que ele deu uma explicação bastante plausível para o caso. No entanto, o Flávio, apesar de ter o próprio nome citado nesse caso e ter interesse, portanto, em esclarecê-lo, não disse qual é essa explicação plausível. Ontem, pela primeira vez, o juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça e futuro chefe do COAF, responsável pelo relatório que aponta a movimentação atípica na conta de Fabrício Queiroz, falou sobre o caso. Disse que são necessários esclarecimentos, foi ali uma fala meio confusa, disse que o Bolsonaro já esclareceu a parte dele, aquela relativa aos depósitos em cheque de 24 mil na conta da primeira-dama, então ele disse que talvez isso seja suficiente, embora ainda não tenha sido apresentado nenhum recibo nem nada, mas disse que o caso tem de ser esclarecido. O fato é que esse assessor está há 5 dias já sem dar essas explicações, estamos indo para o 6º dia de algo que poderia ser simples, né? Cada um sabe. Se me perguntarem hoje que dinheiro eu movimentei na minha conta, eu sei dizer, não preciso de 5 dias para levantar essa explicação. Tem outras coisas que têm de ser explicadas, né, nessa movimentação. Tem depósitos de outros assessores do gabinete nas contas. Hoje, uma reportagem da Folha de São Paulo mostra que esses depósitos se seguiam a saques. Então, era dinheiro que entrava e dinheiro que saía quase no mesmo volume, o que denota uma conta de passagem de recursos. Então, muita coisa ainda a ser esclarecida nesse caso, Thiago. Agora, Vera, falando sobre a diplomação ontem, Jair Bolsonaro afirmou que hoje a relação entre o poder e o povo não precisa de intermediação. Eu pergunto, o que ele quis dizer com isso e essa afirmação é correta na sua opinião, Vera? Ele quis dizer que a comunicação hoje em dia se dá de forma direta entre políticos e a população, Thiago. Ele foi eleito muito com essa base e tem essa premissa em toda a sua estratégia de comunicação. Mas você veja só como as coisas não são simples, elas não são chapadas e as pessoas não devem comprar pelo valor de face o que lhes é dito. Tudo bem, comunicação sem intermediários, ótimo. Agora é um ótimo caso para se praticar a comunicação sem intermediários. Onde está o Fabrício Queiroz? Por que o Bolsonaro não falou com o Fabrício Queiroz e não vem às suas redes sociais esclarecer esse caso? Por que o Carlos Bolsonaro, que depois da diplomação do pai disse é isso mesmo, eu faço comunicação direta, não fez uma postagem até agora sobre o caso do assessor e amigo Fabrício Queiroz, com quem ele apareceu aí sem camisa, nessa foto que acabou de aparecer? Cadê a comunicação direta nessa hora, sem intermediários? Porque eu acho que estão buscando um intermediário para explicar um caso que até agora é o mais controverso, envolver a família Bolsonaro. Essa coisa de comunicação sem intermediários é balela, Thiago, isso aí é falácia.
pelo seguinte: a imprensa não vai deixar de fazer o papel dela, ela não vai deixar de ir lá ver onde o assessor mora para cotejar a simplicidade da casa com R$1.200.000 que circularam pela sua conta bancária dentro da Assembleia Legislativa. A imprensa não vai deixar de fazer perguntas em coletivas, por mais que os poderosos fiquem deem piti e saiam andando. Então, eles podem tentar uma comunicação sem intermediários, mas aquela comunicação feita de uma maneira profissional, em que você vai atrás de dados, que é o que a gente faz aqui na Jovem Pan, que é o que se faz nos jornais, que é o que se faz no jornalismo profissional, essa não vai deixar de ser feita. E ela já era demonizada, por exemplo, nos tempos do Lula, que diz que existia o partido da imprensa golpista, todos hão de lembrar, porque afinal de contas foi a imprensa que revelou o Mensalão, foi a imprensa que revelou a usina de Passadina, foi a imprensa que revelou a consultoria do Palocci. Eu poderia ficar até o fim do Jornal da Manhã mostrando os casos polêmicos que a imprensa revelou, a consultoria do Palocci, que depois levou de alguma maneira a prisão dele, e a delação que hoje implica o Lula foi dada pela Folha de São Paulo, aquela consultoria milionária, e daí por diante. Portanto, comunicação sem intermediação, tudo bem, pode acontecer, mas nem sempre vai ser do interesse dos poderosos. De algum momento eles vão querer calar. E aí essa população que foi, para quem foi dito que ela teria tudo sem intermediário, ela vai estranhar e ela vai cobrar. Pode ser uma faca de dois gumes e pode ser que na volta da roda ela não seja assim tão interessante, Tiago. Exatamente, Vera. Vera, bom trabalho para você. Estaremos acompanhando as suas opiniões e avaliações ao longo da programação da Jovem Pan. Até mais tarde, Vera. E um ótimo jornal para vocês também. Até mais tarde, Tiago. Até.